Saúdo o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, conselheiro nacional de saúde e presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Carlos Fidelis. Carlos Fidelis, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar com você, prazer estar com a sua audiência. Estava assistindo agora o pessoal falando da Petrobras. Eu que agradeço, Carlos, a tua presença aqui com a gente para hoje falar a respeito do tema da saúde, porque ontem, Carlos, foi lembrado o Dia Mundial da Saúde, data criada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, lá em 1948, e que tem como objetivo aí conscientizar a população a respeito de se manter hábitos de vida saudáveis e também lembrar dos diferentes fatores que afetam a saúde global. Nos últimos anos, aliás, Carlos, a saúde do planeta esteve aí sob seríssimo risco, né, a partir, evidentemente, da pandemia de Covid-19, que deixou milhões de pessoas mortas em todo o mundo, levou medo e apreensão. Passado o susto do coronavírus, Carlos, eu gostaria que você começasse aqui a tua explanação nos dizendo como é que as autoridades de saúde e as pessoas têm lidado com o tema no nosso planeta nos últimos anos, Carlos. Nós evoluímos enquanto sociedade no trato com a saúde, especialmente no pós-Covid? Pois é, eu queria voltar um pouco quando você se referiu aí a 1948, voltar ao que nós do SEBS e boa parte da saúde pública progressista, né, entende como saúde. Isso é fundamental para a gente desenvolver o papo logo depois. No nosso entendimento, a saúde não é só ausência de doença, mas são todas as condições que propiciam um estado saudável, uma qualidade e uma vida digna, que nós acreditamos ser um direito de todos, né? E não um bem de consumo que se compra pagando um plano de saúde, por exemplo, mas algo que o Estado deva fornecer, porque, como diz nossa Constituição, a saúde é um direito cidadão, um dever do Estado. Na nossa concepção, portanto, saúde não é só a ausência de doenças, é também a ausência do medo do abandono, do medo do desemprego, do medo da violência, do medo do futuro, né? E agora acrescentaria do medo de um passado que nos persegue, né? Que fez tudo o que fez no último governo. Você se referiu aí, por exemplo, à Covid, né? A pandemia de Covid no Brasil foi um desastre programado, né? O que Bolsonaro fez foi, primeiro, negar a periculosidade do vírus. Segundo, forçar, estimular as pessoas a não usarem máscaras, a se aglomerarem, o que faria com que o vírus circulasse mais livremente e, obviamente, colocando em risco os vulneráveis. Muita gente morreu sem necessidade, sem precisão, muita gente poderia ter escapado se tivesse o uso da máscara, se tivesse isolado, enfim, todas essas coisas. E, além disso, ao facilitar a circulação do vírus, ele facilitou as mutações, como aconteceu em Manaus, né? Nós reputamos isso não como uma ignorância, mas a gente coloca isso na categoria de necropolítica, né? Tem uma corrente neoliberal que se associa à extrema-direita, que acha que boa parte da população, uma grande parte, não é mais necessária. Então, e que isso causa problema. Então, se o vírus fizer o trabalho, ok, né? Nós vivemos isso, e no mundo nós vimos o abandono da África, né? A África ficou à sua própria sorte. Também percebemos que a gente não pode ficar dependendo, né, de outros países. A gente precisa construir uma estrutura de atenção e de ciência e tecnologia capaz de nos defender. E é isso que eu acho que a Anísia Trindade e o presidente Lula estão fazendo.
Era justamente, eu quero até pedir desculpas, eu dei um pequeno travamento aqui na minha fala, meu microfone não abria, mas eu queria te questionar justamente a respeito disso, ô Carlos, sobre a situação aqui no Brasil. O paciente Brasil, Carlos, qual é o diagnóstico nesse momento que você faz? Temos aí esse drama da dengue que tem avançado no país, que afeta diversos estados, os gestores públicos com dificuldades em superar a doença e a vacinação que não avança. Como é que você vê a saúde do Brasil nesse momento, ô Carlos? Primeiro, assim, eu queria ressaltar a herança que o governo Bolsonaro deixou, né? Foram 4 anos, quatro ministros e uma desarticulação completa, por exemplo, do Programa Nacional de Imunizações. Com relação à dengue, ela é uma doença, né? E como tudo na saúde, nosso sistema é tripartite. Envolve a União, o Estado e o município. Todos esses entes têm que participar dessa coisa. No caso da dengue, ela ocorre no município. Então, o município tem muito a fazer. O Ministério fez a sua parte ao comprar todo o estoque de vacinas contra a dengue existente. Né? Simplesmente se comprou todo. Só que não existe uma quantidade para atender às nossas necessidades. O Ministério está vendo a possibilidade de fazer uma transferência de tecnologia de vacina da dengue para o Butantan, por exemplo, talvez um dia o faça para Fiocruz, para conseguir autonomia e soberania no que tange a essa doença. Outras iniciativas são assim, de você não deixar caixa d'água aberta, pneu, né? Isso cabe também à população. Então, são os entes federados, União, estados e municípios, e também a população participar desse esforço. Eu tenho acompanhado, como Conselheiro Nacional de Saúde, o esforço que o Ministério está fazendo. Tem um ano, ele encontrou uma situação totalmente desastrosa, né? A vacina, que era um bem, que a população considerava um bem, a vacina agora sob desconfiança, depois de 4 anos de campanha anti-vacina, né? Então, nós vemos assim, o esforço da Fiocruz, das pessoas envolvidas no programa, né? Nas pessoas envolvidas nas secretarias estaduais e municipais, de aumentar a cobertura vacinal. Nota, mesmo com estoque baixo de vacinas disponíveis contra a dengue, sobra vacina, porque a população foi enganada, a população está amedrontada com relação ao uso da vacina, mas ela é fundamental. Então, eu diria para você que nós, nesse momento, o paciente Brasil está se recuperando, saindo de um coma profundo, né? E está começando a fazer fisioterapia. Nós precisamos fazer muito mais. E aí eu queria lembrar que esse ano nós temos eleições municipais. E o tema da saúde, por exemplo, a saúde e o direito à cidade, porque não dá para ter saúde com seu filho brincando no valão, ou você passando 4 horas no transporte indecente. Então, o tema da saúde ele organiza a cidadania. Né? Seria um bom momento nas eleições municipais da gente organizar debates, e a gente está propondo no Conselho Nacional de Saúde, na Frente pela Vida, o SEBS, né? Estão propondo que a gente organize conferências livres de saúde nos municípios para discutir, por exemplo, temas como a saúde e o direito à cidade. Essa é a cidade que temos direito? Ou tem pessoas que têm mais direitos que outras? É fundamental a gente debater saúde, especialmente num ano eleitoral como esse que está colocado. É importantíssimo a gente fazer esse diálogo, esse debate com a população, ainda mais num momento em que a esquerda, especialmente, abandonou as ruas, não dialoga com a classe trabalhadora. É bem importante essa iniciativa. Agora, Carlos, o Ministério da Saúde, e eu não me refiro apenas à gestão atual, veja bem, eu digo de uma forma mais conceitual. O Ministério da Saúde, os diferentes governos têm investido o suficiente para dar conta de um SUS cada vez mais requisitado nesse cenário de precarização que se aprofunda? Por que a saúde não é prioridade no Brasil hoje, Carlos?
Vou fazer uma pequena digressão, né? Nós temos um passado colonial, um passado escravista, nós não integramos na cidadania aqueles que foram escravos ou que foram ou descendentes de escravizados, né? Nós temos um país de dimensões continentais, mas negamos terra a quem nela trabalha. Nós produzimos batemos recordes de produção de alimentos e vivemos com o espetáculo da fome. Nós somos considerados o país do homem cordial, mas matamos mulheres, pobres, pretos, gente com orientação sexual diferente. Então, no caso da saúde, em 88, com a Constituição de 88, nós conseguimos uma vitória estrondosa. Tínhamos saído da ditadura e conseguimos uma vitória estrondosa, colocar na Constituição o direito à saúde e o financiamento. Está lá na Constituição as fontes de financiamento. Ocorre que logo depois veio o governo Collor e veio a onda neoliberal. E o SUS, de lá para cá, ele tem sido dilapidado. O Fernando Henrique já tinha separou a desvinculação das receitas da União, que eram destinadas à saúde. Depois teve a história daquele imposto que o Jatene tinha, que era CPMF, né? Foi retirado. A presidente Dilma tinha separado a grana do pré-sal, uma parte para a saúde, uma parte para a educação. Isso tudo, geralmente, desculpe o termo, é garfado, né? O grande capital, principalmente o capital rentista, ele constitui um dreno, né, na questão da dívida pública e drena as poupanças coletivamente construídas, né? No caso, o país é rico, ele tem condições de bancar toda a sua população em condições dignas. Nós temos essa condição, riqueza existe. O que não dá é para 1% da população ter todas as condições, enquanto a maioria está nessa situação, não tem comida, está em trabalho escravo, desempregada, vivendo nas ruas, esse tipo. O Brasil precisa seriamente discutir essas questões, né? Seriamente. Não dá, ninguém está seguro numa população sofrida, em grande sofrimento. Essa população ou vai aderir ao fascismo, ou vai para o crime organizado, ou vai... Enfim, não é eticamente, humanamente viável conviver com gente comendo lixo, né? Então, eu te diria... Só terminando, eu te diria que ocorre um desfinanciamento constante e não foi investido de lá para cá. Desde a década de 70, não se investiu em estrutura própria. O que aconteceu? São convênios com a iniciativa privada que atende às demandas do SUS. Isso é um outro dreno. Né? Ao mesmo tempo que você tem precarização da estrutura própria, pública, você tem o crescimento da estrutura privada. Então, aí você tem outro dreno, assim, a gente precisa investir muito, né? Mas a gente tem o tal do teto de gastos, a tal da austeridade, né? E a gente precisa dizer onde é que o dinheiro do país tem que ser colocado. Acho que a vida vem em primeiro lugar. Tem dúvida. A gente precisa colocar a vida em primeiro lugar, não dá para a gente deixar isso de lado. Carlos, eu queria que você falasse um pouco também. Você já introduziu isso na tua resposta anterior, mas falar sobre a atuação da ministra Anísia Trindade, né? Porque ela tem sofrido uma série de pressões aí à frente do Ministério da Saúde. Você acha que essas pressões que ela tem sofrido, o presidente Lula banca com força a atuação da Anísia Trindade, banca ela no cargo, ainda que essas pressões ocorram, especialmente da turma lá do Centrão, enfim, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quer ocupar lá o Ministério da Saúde por conta dos recursos que a pasta oferece, né? Essa turma só quer o dinheiro, evidentemente. Mas essas pressões que a Anísia Trindade tem sofrido, ela tem atrapalhado o trabalho dela à frente do Ministério? O Carlos, você deve conhecê-la bem, ela presidiu a Fiocruz. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação dela, como é que você vê a postura dela à frente a essas pressões que ela vem sofrendo e se isso tem prejudicado o trabalho da ministra Anísia. Olha, Nízia é uma pessoa muito determinada, Nízia tem sentido de missão, Nízia
é uma pessoa que não abandona os seus sonhos, ela segura bastante a pressão. E Nízia tem tudo para atrair a ira, né, dessas pessoas. Nízia não está dentro de uma estrutura de negociação com o Centrão. E o Centrão, na verdade, se fosse Nízia ou outro, mas ainda bem que é Nízia, que participa desse conceito de saúde que eu descrevi há pouco. O Centrão quer colocar não só, quer botar a mão no Ministério, porque é o segundo orçamento da Esplanada, e a Nízia também contrariou alguns interesses, a questão de regular as emendas parlamentares, quer dizer, você separou uma emenda, mas isso tem que ser aplicado segundo um plano, não pode ser aplicado na festinha do prefeito, na festinha do governador, não, tem que ser segundo um plano para a saúde funcionar de forma global. Fora isso, a gente está vivendo o Lula ganhou a eleição, mas ele está sob cerco, né? É um cerco ferrenho, assim, de não deixar governar. A Nízia foi N vezes convidada a comparecer na Câmara, foi todas as vezes, deu as explicações necessárias, né? É evidente que isso atrapalha, mas eu creio que ela não irá se desviar do que ela tem como ideal de saúde. Eu vi a participação dela na Fiocruz, na época do bolsonarismo, um momento duro da nossa história, muito duro, e ela segurou firmemente as pressões, né? Eu creio que ela vai segurar novamente, espero que sim, e acho que, de certo modo, ela tem meio a cara do governo que a gente quer, no sentido de não estar ligado ao Centrão, não estar ligado... Senão você coloca lá um ministro, olha, tem trânsito, mas também você pode ter um trânsito que não nos interesse, né? E eu queria frisar, não é só o Ministério, não é só o Ministério. O governo está sob ataque, o governo está sob cerco, né? Há uma chantagem do Congresso Nacional pela extrema-direita, não é claro, evidente, não é a instituição Congresso, mas é a extrema-direita agindo ali, ela está promovendo a tentativa de sequestrar o governo que ela não ganhou na eleição. É isso, Carlos. Não, a gente sabe bem que o governo Lula tem sido alvo de uma série de pressões no nosso país. Evidentemente que o Lula buscou aí alianças para derrotar o Bolsonaro nas urnas e está pagando a conta agora, é evidente, né? Diante dessa grande aliança que se construiu para ganhar as eleições. Esses grupos de influência que estão no governo exercem lá as pressões para ocupar os cargos e ter acesso aos recursos. A gente conhece bem como é que se dá a dinâmica quando as alianças se dão a partir desses grupos de interesse do Centrão, enfim, os partidos mais fisiológicos do Congresso Nacional estão pressionando porque eles querem, evidentemente, acesso aos recursos para distribuir para as suas bases. Para a gente fechar aqui, Carlos, algo que eu tenho sempre trazido aqui no nosso programa, as universidades, elas têm trabalhado em parceria com a institucionalidade, com o governo federal, no sentido de se construir políticas públicas na área da saúde, Carlos? Eu, pelo menos, avalio como fundamental essa integração entre a academia e o poder público. Você observa isso acontecer, esse diálogo próximo do governo federal com as universidades para a produção de políticas públicas de saúde no nosso país? Um exemplo que eu poderia te falar é o chamado complexo econômico industrial da saúde. O que é isso? É uma maneira de utilizar o poder de compra do Estado, porque o SUS, quando compra, ele compra centralizado, né? Ele pode comprar centralizado. E como é uma compra muito grande, ele pode forçar a transferência de tecnologias, né? Isso mobilizaria a nossa indústria e ao final de um período, nos colocaria autônomos, né, com soberania em algumas áreas. Fora isso, isso significa que um monte de pequenas indústrias em volta da grande indústria começa a funcionar. Isso ocorre em alguns
alguns centros universitários, né, que trabalham nessa mesma linha. Agora, por exemplo, está se discutindo o complexo econômico industrial da saúde aqui no Rio de Janeiro. Nós temos a UF, a UFRJ, a UERJ, a UERJ, aliás, dirigida agora pela Gonar, né, que foi uma militante da saúde pública. Então, essas coisas estão entrelaçadas, sim. Né? Temos a Unirio, então, temos aqui o complexo da Petrobras e outros que a gente pode associar numa sinergia virtuosa, né, para mover o país nessa direção, reindustrializado, voltado para a causa pública relevante. Não é só industrialização à toa, não é só industrialização de bem de consumo de luxo, mas uma industrialização que atenda a maioria da população. Isso de um lado. Do outro, o que o governo fez foi retomar aqueles programas, né, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, Farmácia Popular, Mais Médico, para atender a uma população que pejorativamente se chama nem, né, nem trabalha nem estuda, né, pessoas muito pobres, né, que não estariam no escopo do complexo econômico industrial diretamente. Né? Mas agora, por exemplo, Pé de Meia, programa Pé de Meia. Então, o governo caminha para uma articulação desses programas para você dar um sentido produtivo e positivo. Então, você tem um lado, fortalecer a industrialização, e o outro, por aí. É evidente que isso tem que ser construído, né? O governo, como você bem lembrou, ele é uma frente, então a gente tem que trabalhar com essa frente e passar essa ideia. Outro dia, o Nassif colocou uma questão muito importante: a gente devia fazer um pacto pela produtividade, pela produção, para fortalecer o mercado interno, para gerar emprego e tal. Você precisa distribuir renda, você precisa de uma série de coisas para alcançar essa qualidade de saúde que todos nós queremos. Então, eu acho associar essa coisa na área da saúde, com o complexo econômico industrial, a uma articulação melhor desses programas, né? Desses programas. O Lula agora lançou aí os 100 institutos né? Mas precisa de alguma coisa que puxe mais essa população. Isso já tem efeito, porque milhões de pessoas saíram da linha da fome. Falam em 13 milhões, outros já falam em 20. Né? Mas você precisa dar um sentido mais perene a isso, né? e mais articulado. Eu acho que o governo caminha nessa direção, até porque ele criou a tal da participação popular em cada um dos seus ministérios. E eu tenho acompanhado, eu tenho rodado muito o país, e eu tenho visto a força de algumas comunidades e a vontade de fazer de algumas comunidades, que não estão dentro dos partidos, que não estão, né, mas você vai no interior do Rio Grande do Norte, você vai no interior do Pará, você vai no interior do Rio Grande do Sul, você percebe essa força, as pessoas querem fazer, né? As pessoas querem fazer. E existe um canal lá de manifestação. Então, a gente saiu da 17ª Conferência Nacional de Saúde, onde essas coisas foram discutidas. A ideia nossa é que as eleições municipais sejam um momento de discutir isso, né? Como fortalecer a economia do município, tendo um mercado interno forte. Para isso, é preciso integrar essas pessoas no circuito produtivo, Ninguém gosta de ficar recebendo Bolsa Família só. Isso as pessoas querem ter uma vida digna, as pessoas querem ter uma vida produtiva, né? O que eu digo aqui todos os dias, é evidente que tirar as pessoas da extrema pobreza é mais do que fundamental, mas as pessoas precisam de autonomia, de independência. A gente precisa fazer com que essas pessoas deixem de ser dependentes desses programas aí de transferência de renda, que são absolutamente limitados. Essa que é a grande verdade, não é, Carlos? A gente sabe bem que o acesso
a alimentação básica é algo fundamental para a sobrevivência humana, mas as pessoas precisam ter qualidade de vida acima de tudo, né? Não basta que o brasileiro tenha o que comer, as pessoas precisam de dignidade, e a gente precisa avançar muito ainda nesse sentido, oferecendo capacitação, oferecendo empregos de qualidade, enfim, setores aí que precisam ser valorizados e a gente não tem observado ao longo dos últimos tempos, e a gente espera que haja aí um trabalho nesse sentido. Carlos, eu quero agradecer muito, estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, quero muito te agradecer demais a tua presença aqui, a gente voltou a conversar no Faixa Livre, espero que a gente tenha outras oportunidades para dialogar aqui no programa a respeito do tema da saúde pública, tá bom, Carlos? Tá bom, foi um prazer participar, me convidem, eu estarei aqui, assim, convidado, né? Um prazer mesmo estar com vocês. Obrigado, Carlos, pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Abraço, abraço.